Esta manhã nós vamos meditar mais uma vez no capítulo 11 de Hebreus, agora a partir do versículo 23. Eu costumo fazer a leitura inicial. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, a gente vai lendo à medida que for avançando no assunto. A gente tem visto características da fé verdadeira, o que ela proporciona, o que ela é de verdade. E, bom, vocês sabem que eu tenho evitado aquele título do capítulo 11 de Hebreus, o capítulo dos heróis da fé. Isso pela conotação que o termo herói dá para muitos de nós. Mas são exemplos de vida, de fé, que esses irmãos no passado aqui nos deixaram. Mas hoje nós vamos falar, sim, sobre a característica de heróis. Porque a fé, nós vamos ver, ela tem o poder de forjar heróis, de formar heróis. Podemos usar os dois termos. Forjar no sentido de fazer, de fabricar, né? De formar, de dar até a quem não tem essa característica, ter essa condição de um verdadeiro herói. E o nosso texto aqui vai falar sobre isso. O principal personagem aqui desse trecho que nós vamos usar é Moisés. Mas nós vamos ver que algumas coisas mais aqui demonstram esse heroísmo. Mas particularmente na vida de Moisés a gente enxerga isso muito claro. E vamos ver que tipo de heroísmo é esse. A primeira coisa que a gente vê aqui é no versículo 23, ainda relacionado aos próprios pais de Moisés. Porque diz o versículo 23, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Bom, aqui já é. Esse versículo revela uma característica de herói. Não temeram, não tiveram medo do rei. Esse rei era o faraó, o todo-poderoso faraó do Egito. É todo-poderoso para eles. Mas há um sim que é todo-poderoso de verdade. Mas aqui, irmãos, nós vemos uma característica da fé. Os pais de Moisés, o que fizeram? Existia uma ordem real, uma ordem do faraó, um decreto, semelhante, inclusive, ao que aconteceu nos dias de Jesus, lá em Jerusalém, de que os nascidos, ali no caso no Egito, os meninos nascidos na casa dos hebreus, fossem mortos, porque o faraó observava, os governantes, aqueles que estavam com ele, observavam que os hebreus estavam se tornando muito fortes e eles tiveram receio de que aquele povo de repente se rebelasse. Isso seria um problema para eles e não ter domínio, controle sobre aquele povo que estava subjugado, estava escravizado. Estavam ali como servos deles. Então a ordem era para que se matassem os recém-nascidos. Os pais de Moisés
cuidaram de que ele nascesse em sigilo, em segredo. E, bom, eles não poderiam esconder o menino por muito tempo. Eles tiveram uma ideia, a Bíblia não revela quem deu essa ideia, como surgiu isso. Mas eles desafiaram de uma maneira inteligente, astuta mesmo. Eles desafiaram o decreto do faraó. Eles burlaram aquilo de uma maneira inteligente. Vocês se lembram que Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam ser simples como as pombas e astutos como as serpentes? Às vezes a gente até estranha Jesus mandar a gente ser, em alguma maneira, como as serpentes, porque serpente tem uma conotação muito ruim para nós, né? Tanto pela conexão que ela tem com Satanás, ali no Éden, né? Ele é chamado a própria serpente, como o animal. Tem quem goste, né? Mas a maioria eu acho que tem arrepios de cobras, de serpentes, né? A imagem desse animal está extremamente associada a ser traiçoeiro, perigoso. Mas é óbvio que não é nesse sentido que Jesus disse. A característica da astúcia da serpente é que nós devemos nos mirar. E às vezes o crente tem que ser astuto mesmo. Ontem a gente falou sobre simplicidade, as coisas simples, a vida simples. E nós devemos ser simples em muitos aspectos. Mas a astúcia é recomendada por Jesus em certos momentos, não para enganar as pessoas, mas é astúcia no sentido de sermos inteligentes para que em determinados momentos nós possamos estar fazendo a vontade de Deus sem sermos oprimidos ou sem sermos nos submetermos à opressão desse mundo. E ali o Egito é a própria representação do mundo, certo? Várias passagens, até no Novo Testamento, fazem essa conexão. A libertação do Egito é equiparada à nossa libertação do pecado. A nossa libertação, a nossa separação desse mundo. Então, irmãos, eles tinham ali uma situação bem delicada. Eles eram escravos, eles tinham uma ordem e que vinha sendo cumprida. Os bebês masculinos, homens, ali no meio dos hebreus, vinham sendo sacrificados por ordem do faraó, mas eles deram jeito de que a gravidez da mãe de Moisés ocorresse sem causar alarde e que ele nascesse discretamente e que ela cuidasse dele ainda por 3 meses. E tiveram aquela ideia de colocar ele no cesto. Certamente, né, nós falamos, a Bíblia não relata de quem foi a ideia, foi da mãe, foi do pai, foi alguém que sugeriu, mas certamente isso veio do Senhor. A gente não sabe que maneira humana isso surgiu, mas
Evidentemente, isso foi providência divina. Deus às vezes coloca sabedoria na nossa mente e a gente nem sabe de onde surgiu aquilo. Então, eles cuidaram que Moisés fosse colocado ali, tudo proporcionado por Deus, né? A filha do faraó, que foi se banhar no rio, e vendo aquele cesto preso aos juncos de Vime, na região próxima da margem do rio, mandou ver o que era e viu que era um menino, reconheceu que era um hebreu, e mesmo assim ela se compadeceu dele e não mandou matar. E ainda por cima, Deus operando, aquela astúcia dos pais de Moisés foi bem sucedida, não é verdade? Tão bem sucedida que a filha do faraó falou: eu vou tomar esse menino para mim, eu vou cuidar, eu vou preservar ele, apesar de saber que é um hebreu e que existe uma ordem que deveria morrer, mas ela achou o bebê bonito, tomou para si, falou: alguém precisa amamentar ele. E foram então buscar uma mulher hebreia, e essa mulher era a própria mãe de Moisés, que cuidou dele até entregar ele de volta à filha do faraó. Então, já aqui, irmãos, nós vemos um ato de heroísmo. Eles desafiaram o mundo. Às vezes a gente pode pensar: olha, não tem como eu resistir, o mundo impõe certas coisas a nós. Nessas horas, irmãos, nós temos que ser astutos para não sermos dominados pelo mundo. É nesse aspecto que nós temos que exercer isso. E isso é um ato de bravura, de heroísmo. É buscar orientação divina. Como fazer? Pode parecer impossível, pode parecer difícil. A ideia ali, certamente entre os hebreus, era essa, né? O faraó, o poderoso faraó, ele mandou executar os meninos, e vai ser muito difícil a gente esconder o fato do nascimento dele. Mas Deus concedeu que eles fizessem isso, que armassem aquele plano e que desse certo. É Deus, né? Nós falamos outro dia sobre a fé estar debaixo da soberania de Deus. Ela acreditar, ela confiar na soberania de Deus. E na soberania de Deus, ele deu a ideia, não sei para quem. Eles acataram a ideia e resolveram desafiar o rei. E Deus operou de maneira que aquele plano fosse bem sucedido. Foi um ato de coragem. Nós temos que ser corajosos também. Nós temos que ter essa mesma dose de astúcia que a palavra de Deus recomenda para nós. Muitas vezes, irmãos, nós temos que desafiar o mundo. Amém? Nós temos que desafiar o poder do mundo que se impõe sobre nós. O mundo é poderoso. Ele exerce forte influência, forte poder. Mas nós temos como resistir. Nós temos como identificar o mal e temos como identificar possíveis saídas para isso. Deus dá recursos para nós.
A menos que você seja daqueles que lê essa história lá em Êxodo e, como muitos ateus, acreditam que isso aqui foi só uma historinha inventada. Tá? Aí não vai dar para você ter confiança. Mas se você crê de verdade, essa é a palavra de Deus, esse livro aqui narra fatos verdadeiros, ela é a verdade, então nós confiamos. Deus fez e Ele ensina para nós que Ele faz. Então nós confiamos. Vamos lembrar, a fé verdadeira é aquela fé que é fundamentada, calcada na palavra de Deus. Amém? Uma coisa, né, a gente vem falando de várias características, uma coisa vai se amarrando à outra. A fé, às vezes a gente pensa em fé, pensa numa coisa tão superficial. Eu espero que os irmãos possam observar que a gente está pegando aqui algumas características trecho a trecho nesse capítulo e nós estamos vendo que a fé é alguma coisa bem mais ampla, bem mais complexa. Está enxergando isso? Não é uma coisa tão superficial como nós pensamos. Essa fé é crer, tá? Mas de onde vem esse crer? Como é esse crer? E a fé verdadeira, ela é manifesta em atitudes. Nós vemos aqui um exemplo. Mas e aí, esse menino nasceu, esse menino foi acolhido no palácio real, sendo Moisés adotado, ele foi adotado pela filha do faraó, logo ele se tornou, embora adotivo, mas neto do faraó. Opa! Eu agora sou da família do homem mais poderoso dessa nação e dessa região, e o Egito era uma das nações mais poderosas da sua época. Se não há mais. Tinha lá no Oriente aqueles que rivalizavam ali, os sumérios, que rivalizavam com os egípcios, mas em alguns momentos ali o Egito foi a nação mais poderosa e eles tinham conflitos, né? Volta e meia por domínio de poderio entre um e outro. Agora, Moisés ganhou esse nome justamente. Acho que todo mundo sabe o que quer dizer Moisés? Tirado das águas. Qualquer um que frequentou a escolinha bíblica de crianças tem que saber isso, né? Tirado das águas, exatamente por causa daquele episódio. Ele foi resgatado ali pela filha do faraó. E ele viveu ali. Vamos ler um pouquinho sobre Moisés, então. Versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Vamos até aqui. Vamos parar. Depois ainda fala alguma coisa mais de Moisés, mas até o versículo 26 fala sobre, vamos dizer assim, uma fase inicial da vida de Moisés. Então, ele foi amamentado e quando ele foi desmamado pela sua mãe, ele foi entregue ali. Então, desde pequeno, ele foi criado no palácio como filho da filha do faraó.
Mas o autor de Hebreus diz aqui, ele se recusou a isso. Moisés tinha consciência de que ele era um hebreu. Ele não foi daqueles adotivos que crescem enganados sem saber que foi adotado, né? Ele tinha plena consciência disso. Mas ele teve os privilégios de alguém criado no palácio. Ele teve os privilégios de um egípcio. Então nós vemos que ele cresceu ali, foi formado ali, com certeza estudou ali, ele foi talhado para viver como um egípcio e como alguém da casa do faraó. Mas ele não se apegou a isso. Isso marca os primeiros 40 anos de vida de Moisés. A vida de Moisés é interessante. São 120 anos, dividida em 3 ciclos de 40, aproximados, né? Pelo menos. Tá? A Bíblia divide a vida de Moisés nesses 3 ciclos. O que nós podemos ver é que nesses 3 ciclos Deus estava forjando um herói. Ele foi um herói como podia ser ali no Egito. Ele resistiu às tentações, à oferta do mundo, para que ele se rendesse como um filho da filha de Faraó. Ele teve acesso ao conhecimento ali do palácio. Sendo uma grande nação, certamente eles tinham cultura. Tem coisas no Egito que até hoje ninguém explica como aquilo aconteceu. Outro dia eu estava vendo, nessa semana ainda, sobre a construção das pirâmides. Aquilo é um mistério tremendo, é indecifrável, não tem como. A quantidade de pedras gigantescas que tem lá, para que aquilo fosse feito, levaria centenas de anos, num ritmo normal. Não me lembro onde tem um registro de que teria sido construído em 10 anos. Então isso exigiria que eles cortassem aquelas pedras perfeitamente, transportassem e encaixassem elas em 1 minuto. É humanamente impossível isso. Tá? O Egito tinha grande conhecimento de várias coisas, astronomia, matemática, eles eram desenvolvidos na sua ciência, na sua cultura para a época. Tá? E certamente parece que tinham conhecimentos que até hoje nós não recobramos, se perdeu em algum lugar. Alguma coisa aconteceu. Moisés teve acesso a isso, mas ele teve acesso também, sabendo que ele era um hebreu, ele teve acesso ao conhecimento da cultura e da religião. Ele sabia do Deus verdadeiro. Ele sabia das promessas dadas ao seu povo lá atrás, aos patriarcas da nação, Abraão, Isaque, Jacó, e que eles eram filhos desses homens, herdeiros dessa promessa. E Moisés sabia isso e tinha essa esperança. Nosso povo vai herdar aquela terra. Canaã. Nós não vamos ficar escravos aqui no Egito eternamente.
O episódio que fez com que Moisés deixasse o Egito foi justamente porque ele viu um egípcio maltratando um hebreu. Ele tomou as dores do seu irmão e foi em defesa dele e matou o egípcio. Mas a Bíblia relata lá em Êxodo que ele enterrou aquele egípcio, escondeu, e no dia seguinte ele viu 2 hebreus brigando e ele foi apartar e um deles falou: você vai querer me matar porque vai fazer comigo como você fez com o egípcio? E ele viu que aquilo não ficou em oculto. Alguém bateu com a língua nos dentes, alguém viu e aquilo iria correr. E de fato chegou aos ouvidos do faraó que quis matar Moisés, mas Moisés nessa altura já, pela mesma astúcia que tiveram seus pais, ele já tinha tomado o rumo e ele fugiu dali. Mas o fato é que ele não quis viver ali como um egípcio. Ele resistiu à tentação de tudo aquilo que foi dado para ele. Tem gente que romantiza que o Moisés poderia até ter se tornado faraó. Eu creio que não, por ele não ser um filho legítimo. Mas o fato é que ele teria, sim, os privilégios de alguém da família de faraó. Mas ele não se apegou a isso. Como nós vemos aqui, mesmo tendo esses benefícios, ele preferiu agir e viver como um hebreu. E no versículo 26 diz: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Ora, Cristo não tinha vindo ainda. Mas a promessa era da vinda do Messias. Tá? Cristo igual Messias. Certo? Nunca esqueçamos disso. Então, ele aguardava a vinda do Messias. Ele tinha que... O Messias viria. E nas promessas o que se entendia é que ele seria o libertador. Eles entendiam que o Messias viria para libertar eles ali do Egito. Então imagine o tamanho da surpresa de Moisés anos mais tarde, quando Deus chama ele para fazer isso. Mas não sou eu o Messias. Olha o tamanho da responsabilidade que Deus deu para ele, né? Mas Deus trabalhou a vida de Moisés ainda, né, nos anos de pastoreio. Quando fugiu do Egito, 40 anos vividos ali, ele viveu outros 40 anos no campo, cuidando de ovelhas. Deus estava trabalhando na vida de Moisés, preparando ele para um desafio ainda maior. Ele deixou o Egito por causa da sua fé, irmãos. Ele foi um herói que defendeu o seu povo. Ele foi um herói que venceu a tentação de ser vencido pelo mundo. Se a gente se colocar na situação dele, será que nós resistiríamos aos privilégios oferecidos pelo palácio? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. A gente sempre tem que se colocar no lugar desses personagens bíblicos aqui para imaginar qual seria a nossa atitude. Será que nós teríamos
o mesmo ato de heroísmo, a mesma coragem de desprezar tudo aquilo? No Novo Testamento, nós temos o apóstolo Paulo, que desprezou tudo aquilo que ele tinha. Ele era um homem bem-sucedido em Israel. A Bíblia não fala o quanto ele tinha de riqueza, mas fica claro que ele tinha uma posição de autoridade lá. E ele estava em franco crescimento. Isso não impediu que Paulo sucumbisse à fé, ao chamado de Cristo. Ele deixou tudo aquilo e tratou aquilo tudo como lixo. O Moisés fez a mesma coisa. Quantos crentes hoje em dia seriam capazes, ou são capazes, de deixar os privilégios que esse mundo pode oferecer em favor da sua fé? Hoje eu estou aqui na igreja servindo a Deus. Aparece uma proposta aí para pagar muito bem para uma empresa longe, onde não tem igreja. Eu vou. Alguma empresa de bebidas te chama para trabalhar te oferecendo um ótimo cargo. Você vai. Sabe qual era o meu sonho? De jovem, profissionalmente? Eu queria ser publicitário. E quando eu estudei, eu achei fantástico. Tem algumas coisas muito interessantes. Deve ser prazeroso trabalhar com isso. Mas eu comecei a questionar, né, algumas coisas que talvez eu fosse obrigado a fazer. E eu vi que o ambiente era péssimo. Isso me fez desistir do meu sonho. Tem certas coisas que não são para nós, irmãos. O Moisés viu que não era para ele aquele negócio de ser o filho da filha do faraó. Ele falou, não, eu sou um hebreu. Eu sou do povo de Deus. Isso aqui não é para mim. Ele viveu lá até que Deus colocou um incidente para ele sair de lá, mas até ali ele não se contaminou com aquela oferta do mundo, não se submeteu àquilo. Aí ele foi 40 anos sendo trabalhado nessa vida de pastor de ovelhas. Aqui foi exercitada outra coisa, paciência. Um pastor de ovelhas, ele passa muito tempo isolado. Proporciona muita meditação, muita reflexão. Nós vemos que Deus estava forjando Moisés para a próxima etapa da vida dele. Quando Deus chamou Moisés para conduzir o povo na saída do Egito. Primeiro, a surpresa. Eles confiavam na vinda do Messias. Agora Deus diz, Moisés, é por meio de você que eu vou tirar o meu povo dali. Quarenta anos depois, já era outro faraó que estava no trono, não mais aquele que queria matar Moisés. Mas ainda assim ele corria risco de voltar para o Egito.
E ele voltou. E novamente ele desafiou o faraó por mandado de Deus. Aí nós vemos a fé, irmãos. Moisés hesitou? Sim, ele falou, mas eu sou duro de boca, Senhor. Alguns entendem que ele estava dizendo que ele era gago, que ele... Né? De qualquer maneira, esse duro de boca é uma expressão que foi traduzida assim, e a gente não sabe exatamente o significado dela, mas é claro para a gente que ele está dizendo, eu não sou bom para falar, para discursar, eu vou chegar lá e representar o povo, eu vou ter que fazer um trabalho de diplomacia, vou ter que convencer ali, Senhor, o faraó, vou ter que falar com o faraó, vou ter que falar com o povo, vou ter que falar com o faraó. Mas Deus falou que estaria com ele. E esteve. E, na verdade, não foi Moisés quem tirou o povo do Egito. Foi Deus mesmo. Amém? Assim como nunca é o pregador que salva o pecador, mas é sempre Deus. Nós, como pregadores do Evangelho, como evangelistas, como pregador de púlpito, de lar, de visita, distribuidor de folheto, não interessa. Nós somos só instrumentos, sempre usados por Deus. E Moisés foi esse instrumento escolhido por Deus para libertar o seu povo ali. Mas Deus operou com as pragas que ele enviou, enfraquecendo o faraó. E a gente vê que aquele faraó, como dizem, ele não era fraco não, né? A dureza de coração dele era tamanha que mesmo diante de cada uma das pragas que Deus mandou, que eram terríveis sobre eles, ele cedia num primeiro momento, né? Bom, tá, vai Moisés, leva o povo, livra a gente disso aqui. Mas logo ele voltava atrás. Mesmo vendo o poder de Deus sendo exercido ali. Era um homem duro de lidar. Um homem desse é de se crer que ele estaria pronto a fazer qualquer coisa a qualquer momento. Mas Moisés confiou na palavra de Deus, na promessa de Deus. Deus disse que ia fazer e ia fazer, e fez. Versículo 27 diz, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Tá? Vocês percebem de novo a palavrinha aqui? Não temendo. Olha o verbo. Né? Assim como seus pais não temeram o rei, de novo, Moisés aqui não temeu a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Isso faz lembrar de um tema que nós pegamos sobre a fé dias atrás? Vendo o invisível. A fé que enxerga ao longe. Ele privilegiou o vitupério, a humilhação de Cristo em detrimento dos tesouros do Egito, ou seja, a fidelidade dele, a fé no Cristo, no Messias que viria libertar eles, esteve em primeiro lugar, esteve acima das ofertas, das riquezas, do que o Egito poderia proporcionar para ele. E agora, ele, no versículo 27, ele não temeu a ira do rei, porque ele sempre estava olhando ao longe. A gente vê como é importante a gente olhar para as promessas de Deus confiando. A gente olha para o passado e vê o que Deus prometeu e ele já cumpriu. E aí a gente olha para o presente e para o futuro
com a confiança. Assim como Deus fez, Ele o fará. Porque Deus é o mesmo, Ele não muda. Amém? Ele prova que fez, até para fortalecer a nossa fé. Em inteira certeza de fé, nós devemos andar confiados de que Ele vai cumprir aquilo. Ele há de cumprir as coisas que Ele prometeu, e se nós confiamos nas promessas dEle, nós não devemos temer. É isso que faz com que a gente desafie o mundo. É isso que faz com que a gente desenvolva a astúcia bíblica, a inteligência cristã pelo entendimento da palavra de Deus. Ainda que a gente não saiba como é que Deus vai fazer, mas a gente tem a certeza de que Deus vai fazer. Eles saíram, e aqui no versículo 28 fala: pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o Mar Vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Então, aqui já falando da saída. A última praga foi a morte dos primogênitos lá no Egito. Foi a ocasião em que eles instituíram a Páscoa, sacrificaram aquele cordeiro, celebraram a Páscoa, passaram o sangue do cordeiro no umbral da porta das suas casas, de forma que entre os hebreus nenhum dos primogênitos morreu naquela noite, enquanto Deus matava os primogênitos da casa do Egito. Eles cumpriram a ordem de Deus de celebrar a Páscoa. Notem, mataram um cordeiro. Eles estavam falando de Cristo, também. A confiança deles no Cristo que havia de vir, que protegeria eles, que guardaria, que livraria. Então, é pela fé que ele fez isso. Não foi uma simples refeição. Ele orientou o povo, eles cumpriram isso, e assim eles saíram de lá, se viram encurralados às margens do rio, né? O mar, na verdade, o Mar Vermelho, que é um braço, né, do mar. E o faraó, que mais uma vez mudou de ideia, veio atrás deles com a certeza de que eles estavam encurralados, que eles não tinham para onde escapar. Mas a escapatória deles foi Deus. Deus abriu o mar, eles passaram a pés secos. Essa é a expressão da Bíblia. Tá? O mundo tenta justificar. O que aconteceu ali foi que, de alguma maneira, a maré baixou, eles passaram com água pela canela, né? E aí, quando o faraó chegou e eles entraram, a maré subiu e aí eles morreram afogados. A Bíblia diz que Deus abriu o mar. E eles passaram a pés secos. Eles não molharam nem a canela, nem o pé. É o que a Bíblia diz. Eles atravessaram e foram parar do outro lado, sãos e salvos. E Faraó, com seus exércitos, ficou pelo meio do caminho, né? Ficaram ali no meio do caminho. Mas Deus estava trabalhando na vida deles. Moisés desafiou o faraó, desafiou o mundo. E, irmãos, nós temos que observar isso, que a fé verdadeira, a nossa confiança plena naquilo que Deus diz,
faz com que nós adquiramos a coragem diante de desafios. Que Deus nos capacita, que Deus nos dá força, dá sabedoria, inteligência para vencer, para cumprir a vontade dele. Não é para vencer na vida como dizem por aí, né? Vencer na vida do mundo é se dar bem, ficar rico, mas é para nós vencermos naquilo, no cumprimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Aí sim. Deus tinha determinado fazer uma coisa, determinou fazer usando Moisés, e ele fez. Ele capacitou Moisés, ele deu a escapatória, a sabedoria para Moisés, ora de uma forma, ora de outra. Moisés, nessa jornada, nos últimos 40 anos, ele conduziu o povo. Ah, irmãos, como deve ter valido aqueles 40 anos cuidando das ovelhas? Agora Moisés não tinha que cuidar de ovelhas, os animais, ele tinha que cuidar de outro tipo de ovelha. O povo, né? Ele era o pastor deles. Moisés é tido entre os hebreus como o grande profeta, mas ele foi profeta, ele foi o libertador, o legislador, chamado, né, assim, o legislador, porque por meio dele Deus entregou a lei. O legislador verdadeiro a gente sabe que é Deus, né? Mas ele entregou a lei ao povo, e ele teve que conduzir aquele povo durante aqueles anos. Um povo rebelde. Um povo de dura serviço. Eles saíram de lá, eles viviam como escravos, mas mesmo assim na rebelião deles, diante das dificuldades, falta água, falta comida. Não faltava comida, na verdade. Deus proveu, né? Mas eles sempre achavam um jeito de reclamar. E lembrando do Egito como se o Egito tivesse sido uma coisa boa para eles. Lembra que vocês eram escravos lá. Irmãos, nós também não devemos ter saudade do nosso tempo de escravidão, não. Eu sempre questiono muito a conversão de pessoas que ficam lembrando dos seus pecados, demonstrando prazer naquilo, dos pecados da vida passada. Ah, porque fazia isso, fazia aquilo. O crente verdadeiro, ele é arrependido, ele tem nojo daquilo. Amém? Ele tem nojo, ele tem vergonha, talvez, daquilo que ele foi, daquilo que ele fez. O prazer dele é que Cristo tirou ele daquilo. Aquele povo muitas vezes tinha saudade do Egito como se o Egito tivesse sido uma coisa boa, da vida passada deles como se tivesse sido uma coisa boa. Tanto que aquela geração, Deus nem permitiu que eles entrassem. Eles não precisavam peregrinar 40 anos ali. Era muito perto. Eles poderiam logo ter entrado, se eles confiassem. Mas quando eles viram os gigantes que habitavam a terra ali, né, no Vale de Escol, eles não confiaram em Deus. Olha o que a falta de fé faz. Eles tiveram que andar 40 anos lá e aquela geração toda morreu. Só 2 ficaram. Quem foi? Josué e Caleb. Só 2. Os 2 que deram um voto a favor de entrar.
aqueles outros 10 espias e o povo que seguiu eles era um bando de covardes. Covardes. Não foram heróis. Os outros enxergaram a mesma coisa que eles, mas por que eles votaram? Vamos. Que ato de bravura foi esse? Tem gigantes lá na terra, mas nós vamos entrar e nós vamos possuir a terra. O que fazer eles pensarem nisso? Eles sabiam que Deus falou, Deus estava com eles, Deus iria dar a vitória para eles lá. Eles não temeram. Nosso Deus é maior do que esse povo. A maioria quis assim, e assim foi. Isso faz a diferença entre os heróis e os covardes. Nós não temos que ser heróis conforme o mundo, mas, irmãos, nós temos que ser heróis conforme a palavra de Deus. Desafia o mundo. Tenha coragem, tenha astúcia necessária para isso. Confia no que Deus diz. Saindo de Moisés, aqui interessante, né? Versículo 30 diz: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E nós vamos até aqui. Eu vou incluir, né? Sei que o tempo já passou, mas eu gostaria de incluir esses aqui porque eles são heróis. Josué passa aqui sem ter seu nome citado, porque foi ele quem conduziu o povo. Ele foi um daqueles que queriam entrar na terra. Ele foi um que esteve ao lado de Moisés todo o tempo. E foi ele que Deus usou para vencer a primeira cidade. Esse é o marco da entrada deles em Canaã. A primeira cidade conquistada, Jericó, uma cidade fortalecida por muros fortes. Como nós vamos vencer essa barreira? Eles não tinham canhões, não tinham recursos para isso. Deus foi o recurso deles. O heroísmo de Josué, que não tem seu nome citado aqui, irmãos, aqui é bom a gente ver que às vezes os heróis são anônimos. Amém? Eles nem são identificados. A gente sabe que pela narrativa do Antigo Testamento, né? A gente sabe que foi Josué. Mas o autor de Hebreus nem se deu o trabalho de mencionar o nome dele. Quem não conhece, lendo aqui, pode pensar que foi Moisés quem conduziu, mas aqui já não era mais ele. Mas não interessa quem era o instrumento. Interessa que era Deus agindo. Mas o que interessa com relação ao instrumento, à pessoa, é que Josué seguiu os mesmos princípios, o mesmo passo que Moisés tinha seguido. Ele confiou na instrução de Deus. E a derrubada da muralha de Jericó foi feita de uma maneira sobrenatural. Pelo toque das trombetas, né? Depois de rodear por 7 dias a cidade, no toque das trombetas a muralha ruiu. E a Raabe também é dada aqui como uma heroína da fé. Aqui ela é descrita como uma meretriz. Isso não é dito lá. Mas eu já li comentários que quem morava na parte mais exterior da cidade, na muralha, era a classe C. E então, possivelmente a Raabe fosse mesmo uma meretriz, se o termo traduzido aqui foi exato, correto. Porque algumas palavras, às vezes, o sentido não é exatamente esse. Mas
o que interessa aqui é a Raabe, que era uma cananita. De alguma maneira, ela foi movida por fé. Ela protegeu os espias e ela sabia que Deus ia fazer isso. Ela não zombou dos espias falando, né, ou entregando eles, ou zombar. Olha, vocês estão com história aqui, vocês hebreus, vocês não têm poder para invadir. Olha a nossa cidade, essas muralhas. Não. Ela já tinha ouvido falar e ela sabia que Deus iria fazer, que Deus estava com eles. E ela foi premiada, né? A Raabe. Ela entra na genealogia de Cristo. Deus privilegiou ela com isso. Ela acolheu os espias, pedindo a misericórdia deles, para com ela e para com a sua família. E ela alcançou isso e foi salva, a sua vida aqui, né? Sua vida terrena foi preservada, ela foi salva também por essa fé. Temos todo motivo para crer nisso. Então aqui, irmãos, nós encerramos mais um ponto, tá? Sobre o quanto a fé pode talhar, preparar a gente para desafios, e nós devemos nos revestir de coragem, de astúcia, daquelas virtudes de heróis. Heróis da fé. Não sair fazendo loucura, desafiando qualquer coisa de qualquer maneira. O mundo tem que ser desafiado mediante o escudo que a gente tem da palavra de Deus. Paulo, quando fala lá aos Efésios sobre a armadura de Deus, ele fala que um dos itens da nossa armadura é o quê? A fé. E o que ela é? Ele equipara a quê? O escudo. O escudo da fé. Nós somos guardados, preservados, protegidos pela fé. Tá? Então, nós paramos aqui. Ele vai citar ainda nos versículos finais, muito de passagem, alguns outros heróis da fé, e depois nós vamos para mais heróis anônimos. Exemplos de fé do passado, de pessoas que sequer tiveram seus nomes citados. Mas que em circunstâncias diferentes, nós vamos ver isso, eles exerceram a sua fé. Uns alcançaram vitória, foram libertos assim maravilhosamente, outros morreram na sua fé. Tá? Então nós vamos ver esse aspecto aqui na parte final de Hebreus. Tá bom? Vamos ficar de pé e fazer uma oração.